Entre os assuntos da física, o magnetismo é um dos que parecem mais próximos da nossa vida. Afinal, quem nunca disse ou ouviu a famosa frase "os opostos se atraem"? No entanto, existe muito mais a ser dito sobre esse assunto, como o campo magnético. Bom, podemos entender magnetismo como um fenômeno de atração e repulsão observado entre seres materiais que possuem propriedades magnéticas. Ele é invisível e à distância, tendo em vista que um ímã, por exemplo, não precisa estar em contato com o outro para que eles sintam a presença um do outro, se atraindo ou se repelindo. Isso acontece da mesma forma na força gravitacional. O Sol não está em contato com a Terra, mas a Terra gira em torno do Sol, porque ela está sendo atraída pela força gravitacional. Todo fenômeno que se transmite à distância é chamado de campo. Nesse vídeo falaremos especificamente do campo magnético. O campo magnético é um efeito que ocorre ao redor de um ímã ou carga magnética. Apesar de ser invisível, ele pode ser detectado pela força que exerce em materiais magnéticos. E nesse vídeo faremos experiências que revelem a sua existência. Se jogarmos o ferro em pó em volta do ímã, é possível perceber que o ferro em pó toma a configuração do campo magnético que o ímã está gerando. Esse padrão formado pela limalha é o formato do campo magnético que o ímã está gerando, tendo uma maior concentração de limalha de ferro próxima aos polos, que é a região onde o campo magnético é mais intenso. Quanto mais afastado dos polos, menor será a concentração do ferro ralado. Ele vai ficando mais espaçado entre si, ou seja, o campo magnético está ficando mais fraco. Como podemos perceber na imagem, a limalha origina linhas, e a proximidade entre as linhas é uma representação visual da intensidade do campo magnético. Quanto mais próximas estão as linhas, mais intenso é o campo magnético. Quanto mais afastadas as linhas, mais fraco é o campo magnético. Para continuarmos a discussão, precisamos entender que o campo magnético é uma grandeza vetorial. Portanto, precisa se estabelecer uma direção e um sentido para as linhas que estão representando esse campo. O que foi estabelecido pelos físicos é que essas linhas formadas sairão do polo norte do ímã e irão em direção ao polo sul do objeto, como podemos ver na imagem. É claro que, ao olharmos para o comportamento do pó, é possível percebermos o sentido e direção que elas apontam. Mas essa noção foi estabelecida. Tendo esses conceitos em mente, nosso grupo se propôs a fazer um desafio, utilizando apenas a limalha de ferro, ímãs e um papel sulfite. Nós tentamos imitar uma imagem de uma paisagem natural utilizando apenas esses materiais. Para isso, colocamos sobre o ímã uma folha de papel e esfregamos 2 pedaços de bombril sobre a folha de papel. Os pedacinhos de bombril, ao caírem sobre a folha, se alinharam com o campo magnético do ímã, que está debaixo do papel, formando um interessante desenho. Dependendo da posição do ímã, foi possível recriar diversas imagens naturais. Aqui estão alguns exemplos. Para fazer a linhagem de ferro, utilizamos uma palha de aço, que foi queimada. A fonte de calor faz com que as finas fibras de ferro reajam rapidamente com o oxigênio do ar, resultando em óxido de ferro e calor. Após esse processo, pegamos um garfo e começamos a raspar o bombril, para que assim ele ficasse em pedaços menores, tornando-se realmente um pó. Depois disso, cada um dos membros do grupo utilizou de sua criatividade e fez desenhos inspirados em figuras naturais, utilizando apenas uma folha de papel, imã de geladeira e a linhagem de ferro criada. Para os desenhos serem criados, os ímãs foram colocados por baixo de uma folha de sulfite, em posições estratégicas para que quando fosse colocada a linhagem de ferro, formassem figuras. Como podemos ver, alguns membros do grupo se inspiraram no reino animal. O campo magnético tem uma grande importância para esses seres vivos, posto que alguns desses indivíduos têm um tipo de bússola, algo que os cientistas chamam de magnetorrecepção. Eles têm a capacidade de sentir a direção e força do campo magnético terrestre. O mecanismo é fundamental para as migrações e grandes deslocamentos. Só desta maneira, as aves migram de uma região para outra e as tartarugas voltam às mesmas praias que costumam frequentar.